E Putin promete que vai ter ataque sim, vai ter retaliação com o que aconteceu recentemente em Kazan. Só para contextualizar tudo isso, né, ocorreu um grande ataque a mais de 1.000 quilômetros, cerca de 1.000 quilômetros, na realidade, de distância entre a fronteira ucraniana e essa região de Kazan, numa região chamada de Tartaristão. O que que acontece? Esse ataque foi um alvo civil, ou foram alvos civis. Aparentemente não teve mortes nesse ataque, né, mas gerou toda uma repercussão em meio a tudo isso. Só para deixar claro por que que isso aconteceu. Nós precisamos voltar um pouquinho. Primeiro, deixar bem claro que a Rússia começou a fazer uma série de avanços em território, tá? Na sequência, eh, houve uma outra questão que foi a Ucrânia começou a revidar e começou a atingir alvos, como por exemplo, começou a atingir alvos em Rostov, que vem inclusive atacando refinarias, em Sochi, até na Chechênia houve ataques. Então, em meio a tudo isso, o que é que começou a ocorrer? Eh, Começou novos ataques russos em áreas importantes e relevantes em Kiev, e aí veio o grande golpe que foi, o atentado e morte, no caso, do general russo. Isso desencadeou toda uma problemática e agora então teve repercussão, já que foi o serviço secreto ucraniano que assumiu. Então no dia seguinte, praticamente no dia seguinte, houve a captura, no mesmo dia, de um dia para o outro, houve a captura do responsável e na sequência houve esse ataque russo a uma região onde está exatamente o serviço secreto lá na Kiev. E aí fizeram um ataque de retaliação, no caso a Ucrânia, lá em Kazan, que fica a 1.000 quilômetros, fica a cerca de Moscou a Kazan, fica por volta de 700 quilômetros e, no caso, por volta de 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Então houve esse ataque a prédio, aquela coisa todinha, lá em Kazan. E aí os russos começaram a reclamar: "Poxa vida, e aí, não vai acontecer nada, Putin? E aí, vai ter ou não vai ter retaliação?" E aí o cara já avisou o seguinte: "Olha, a resposta", abre aspas, né, "a resposta será muitas vezes mais forte", fecha aspas. O discurso de Putin sobre os ataques de drones, né, que ocorreu no Tartaristão, e ele comentou também o seguinte, que está na hora de testar o Oreshnik em condição de combate. O decreto relevante já foi enviado ao Ministério da Defesa da Federação Russa, escreveu lá o portal de notícias russo. Então, provavelmente vão utilizar o Oreshnik, que é esse sistema aqui, tá? Só antes de falar sobre ele, uma curiosidade. Nos últimos 2 dias, né, 2 dias atrás, numa sequência, na quinta, na sexta, provavelmente na sexta para o sábado, né, nessa sequência, os russos fizeram uma série de testes, tá? Houve uma janela entre o dia 20 e 22, entre o dia 20 ao 23, de que eles poderiam fazer testes. E lá em Kiev chegou inclusive a soar alarme de míssil, hipersônico, tem um alarme diferente. Chegou a ter esse informe por 2 vezes e dava a acreditar que era o Oreshnik que estava sendo, eh queriam lançar, inclusive praticamente lançou, né, fez todo o processo, mas na hora H não houve lançamento. Então está sendo feita uma série de testes e treinamentos por parte dos russos. E aí está aqui o Oreshnik, né, uma animação aqui, mostrando como é que funciona essa questão. eh, o foguete faz um lançamento, né, foguete, ou melhor dizendo, o míssil é lançado numa base terra, normalmente, tá? Ele é lançado até uma altitude que ultrapassa, né, essa região atmosférica da Terra, né, vai acima da troposfera praticamente, ou perto disso. Chega lá em cima, todo o processo de separação e as cargas, múltiplas cargas
elas são separadas e aí acontece a liberação delas, e elas atingem em alta velocidade os alvos. Nessa fase final aqui, né, ele chega a atingir Mach 10, que é por volta de 2.300 km/h, tá. Então por isso que ele faz uma movimentação que chegou a ver imagens, inclusive aqui no próprio canal, parecia que o céu estava se abrindo, né, era os projéteis caindo em alta velocidade no dia 21/11, né, 2024, fez 30 dias, né. Houve lá em Dnipro esse ataque que, nesse caso, essas cargas aqui, tá, deixa eu puxar só um pouquinho, essas cargas, elas não tinham carga útil, digamos assim, estavam vazias. E aí elas podem receber, por exemplo, ogivas nucleares, só para você ter uma ideia. Então imagina só, então ogivas nucleares táticas que podem atingir o alvo em velocidade, né, altíssima. Então o Oreshnik, ele pode ser utilizado, pelo menos é isso que Putin está deixando bem claro, depois de 30 dias do último teste, que o Ocidente ficou boquiaberto, não esperava que Putin fizesse isso, que os russos tivessem algum tipo de equipamento similar a esse, né. E aí agora fica a grande pergunta será que o Ocidente tem armamentos que possam combater esse tipo de equipamento, né? Fica a grande questão, fica a grande pergunta, e o fato é que vamos ver cenas do próximo capítulo, qual vai ser a próxima etapa dessa escalada, que aí tem uma curiosidade, só para a gente encerrar. Zelensky vem a todo custo querendo ir para um outro campo, já que no campo de batalha em si vem perdendo terreno. Os russos vêm avançando de forma acelerada nos últimos meses, principalmente. E aí vem a grande pergunta que é o que os ucranianos vão inventar agora e qual vai ser o tipo de retaliação russa, já que os russos não podem pesar demais a mão, tá? Vai ter que ter retaliação, mas não pode pesar muito a mão, porque vai gerar toda uma problemática do Ocidente, da OTAN principalmente, em querer entrar em ação. Então Putin tem que acelerar, dar um troco, mas que não seja tão pesado assim esse troco, tudo aguardando o bendito 20 de janeiro de 2025, que é quando Donald Trump assume de fato e nós vamos ver todo o desenrolar do que está para acontecer. Então, de um lado, nós temos Putin, que quer acelerar em termos de terreno no fronte, e Zelensky, por parte ucraniana, que quer simplesmente escalar o processo, porque ele sabe que está perdendo a guerra e tem que procurar outros meios, outros formatos para vencer ou quase isso, e precisa do Ocidente a todo custo. É isso, valeu, um grande abraço.